a função de escolher a diretoria do Conselho Federal tem que é, digamos assim, o direcionamento institucional, político, tem que ser da advocacia. Até porque, como eu falei, a advocacia vai poder saber quem é quem, vai poder cobrar depois, vai poder se sentir representada pelo que está sendo feito ali. E eu agora que estou no Conselho Federal, gente, eu posso dizer uma coisa importantíssima. O que a diretoria do Conselho Federal faz ou deixa de fazer impacta a presidente diretamente na nossa vida. Não é coisa de menos importância. Às vezes a gente pensa, mas eu estou aqui em Osasco, eu estou aqui em Barueri, o que os caras fazem lá em Brasília que vai afetar a minha vida? Pois é, quando a gente delibera se a gente vai entrar com uma DI, se a gente vai para o CNJ, se a gente vai lutar com um projeto de lei, isso impacta na ponta, impacta na vida de cada um. Recentemente eu estava lá em Brasília, sentada com o senador, para discutir um projeto de lei que está no Senado, não está mais na Câmara, mas um projeto de lei que garante sustentação oral em habeas corpus. Isso é de fundamental importância. Isso impacta no dia a dia de cada um. Então não é algo distante, algo que o Conselho Federal faz. Não, eu ousaria dizer, e olha, eu fui presidente de seccional e da maior seccional do Brasil, mas eu ousaria dizer que o impacto das decisões do Conselho Federal é o maior de todos, não está distante. Porque nós aqui temos até algumas lutas, e tivemos, não é, Alessandra, na Alesp, mas o âmbito das coisas decididas pela área estadual, não é, presidente Paulo, é mais limitado. As grandes questões que impactam a nossa vida são discutidas pelo Congresso, são projetos de lei, são ADIs, que são do Conselho Federal. Então, essa atuação do Conselho Federal, seja por ação, seja por omissão, é fundamental. Ela muda a nossa vida, ela é o que pode mudar a nossa vida, o nosso dia a dia de verdade. Portanto, ter alguém ali que nos represente, que tenha feito conosco o compromisso e que a gente possa cobrar, é de fundamental importância. Então, voltando, é assim que é hoje o sistema eleitoral lá na OAB Federal. Primeiro argumento, nós já votamos porque nós votamos nos conselheiros federais e os conselheiros federais elegem a diretoria. Você já compreendeu que esse argumento é falacioso. O segundo argumento, se a gente eventualmente fizer eleições diretas, a gente pode fazer com que algum advogado abuse do poder econômico para fazer campanha. Olha, isso acontece também em qualquer eleição. E por isso nós criamos o quê? Regras. Não é? Alessandra, que é profunda conhecedora dessas regras eleitorais, nós podemos criar regras, tanto regras, um argumento que já me disseram também, mas imagina se um jovem advogado... E aí eu repito a minha pergunta, quem tem medo da jovem advocacia? Eu não tenho. Eu tenho fé, amor e respeito pela jovem advocacia. Mas tudo bem, se a gente acha que não tem sentido o presidente nacional da OAB ser um jovem advogado, nós podemos estabelecer uma regra que coloque um limite, que diga que o advogado tem que ter 10 anos de carteira, 20 anos de carteira, enfim, está no nosso poder escolher. São todos argumentos perfeitamente contornáveis. Essa ideia que é nos levar ao medo, né, presidente Paulo? Nos levar ao medo. Vai haver um jovem advogado aventureiro que vai tomar de assalto a nossa instituição? Não vai. Primeiro que eu duvido muito que a advocacia elegesse um jovem advogado aventureiro, e depois que nós podemos botar uma série de travas, nós podemos construir um sistema. Está nas nossas mãos fazer isso. Um sistema que exija um certo tempo de inscrição no OAB, um sistema que faça um controle severo das contas. E, aliás, pegando aqui o problema das contas, é outro problema, presidente Paulo, né? A transparência das contas, que no Conselho Seccional, cada seccional resolve, e no Conselho Federal é muito mais complexo. E nós também queremos, né, saber, você disse, eu quero saber quem é, e eu quero saber também para onde vão os nossos recursos. Nós queremos saber para onde vai a nossa anuidade, né? E eu digo isso em termos de gestão. Não estou falando aqui de nenhuma malversação. Mas eu quero saber, está indo para cá, está indo para lá, eu quero poder opinar, né, para onde vão os meus recursos.
Mas aqui, voltando, esse argumento de que fazer as eleições diretas vai expor a OAB ao risco de ser cooptada por um advogado aventureiro, ao risco do abuso do poder econômico, com o máximo respeito. Não procede, porque há inúmeros mecanismos para evitar tudo isso. Um outro argumento é o argumento de que a OAB ficaria exposta à politização. A OAB ficaria exposta a, eventualmente, um candidato que representa determinado partido político, mas, mais uma vez, eu sinceramente acho que isso é fazer pouco da inteligência da advocacia. A advocacia tem perfeita consciência de que ela não quer um ente político, ela quer um ente que proteja, primeiro de tudo, a classe, depois a cidadania, e não quer. Isso, nós temos inúmeras pesquisas, inclusive eleitorais. Você sabe que é comum, é de praxe, que nas eleições do OAB nós façamos pesquisas eleitorais, Alessandra. E uma das coisas que é questionada nas pesquisas eleitorais interna corporis é se o eleitor, o advogado, a advogada, ele votaria em alguém que fosse apoiado por um político. E a resposta massiva da advocacia é não. A advocacia não gosta desta mistura. Ela gosta de relacionamento, mas ela não gosta dessa mistura. Então eu não tenho nenhum temor. Mais uma vez, né, são pensamentos, né, ad terrorem, que vão colocando medo na gente, mas na verdade é o medo da própria advocacia, o medo da opinião da advocacia. E nós não temos medo disso. E por fim, um último argumento, que é preciso que eu o diga, porque eu acho que esse movimento que aqui nasce em Osasco, e Osasco será para sempre um marco inaugural de algo que eu tenho certeza que vai ser muito grande e vai tomar o Brasil. Um outro argumento que usam para tentar colocar outros estados contra nós, como se houvesse um antagonismo, é que São Paulo teria uma vantagem competitiva porque tem muitos advogados. Em primeiro lugar, há de se pensar que alguma proporcionalidade seria justa, né? Uma vez que nós temos mesmo uma quantidade enorme de advogados. Mas mesmo quanto a isso, é um argumento falacioso. Se fosse verdadeiro, São Paulo sempre elegeria o presidente da República, concorda? Todo presidente da República seria sempre um paulista, porque São Paulo também tem a maior massa da população. Então, nós temos sempre um presidente paulista? Não, não temos. Então, o São Paulo não é um bloco monolítico. São Paulo, você pode se interessar por um candidato do Acre que pense mais parecido com você, que tenha pautas parecidas com você, que defenda o que você defende. Eu, sinceramente, acho que isso também é fazer pouco da inteligência da advocacia. Como se a gente fosse votar em alguém só porque é meu vizinho, mesmo não gostando dessa pessoa, não acreditando nessa pessoa, não concordando com nada do que ela pensa ou fala. Então, esse argumento é muito importante que a gente diga para os advogados de todo o Brasil que nós não estamos lutando pelo direito de São Paulo. Isso não é uma luta de São Paulo, isso não é uma luta pela representatividade de São Paulo, isso é uma luta pela advocacia. Eu quero garantir que o advogado do Acre, que o advogado de Roraima, que o advogado do Amapá, que o advogado do Rio Grande do Sul, que cada advogado tenha o direito de escolher o seu representante como melhor lhe convier. Conhecer propostas, conhecer perfis, conhecer trajetórias e dizer, esse é o cara que vai me dar orgulho. Essa é a mulher que eu quero liderando a minha instituição. Sinceramente, eu não acho que isso é pedir muito. E eu acho, na verdade, que demorou demais. Porque, como já foi dito abundantemente aqui, é um absurdo que a OAB, que liderou o movimento há 40 anos atrás, pelas diretas já, em 1984, até hoje, esteja com esse discurso relutando e resistindo a uma democracia interna. Né? Quem tem medo da voz do povo? Quem tem medo da advocacia? Não somos nós. Garanto que todas as pessoas bem intencionadas e capacitadas, pelo contrário, querem ouvir a voz da advocacia, querem colocar o seu nome à disposição, porque sabem que podem contribuir muito para a classe. Para finalizar, gente, porque eu sou muito pragmática, né? E por isso que eu
dei tanta. Fiquei tão